desencarna e vai crente que ela vai para o nosso lar, que o André Luiz vai socorrer ela, que o Emmanuel é um espírito superior. E aí ela chega no mundo espiritual, ela está procurando a cidade, né? E não vai ter cidade. E aí ela pensa que o Emmanuel está lá sentadinho no mesmo mundo que Jesus, que Kardec, que São Luís, que Santo Agostinho, não vai estar. Imagina a decepção de passar 40 anos, 50, 80, idolatrando, acreditando nesses espíritos. E aí desencarna. Se foi uma pessoa honesta de verdade, o sofrimento é menor, porque ela não tem a culpa, né? Ela tem só o arrependimento de ter sido enganada, perdido tempo. Agora, se ainda foi uma pessoa imoral, é pior ainda, né? Então a gente não para pensar nisso. As pessoas, imagina a gente que, esse povo aí que não lê Kardec, que desvia as pessoas de Kardec, impedindo das pessoas de conhecer algo que poderia libertar ela da ignorância. Imagina a cobrança, que esses espíritos que são enganados vão cobrar elas. Eu seguia você, você era o meu líder, você dizia isso, 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 e eu fazia. Imagina a vergonha dessas lideranças. A vergonha. Porque aqui eles são reis, né? Eles são idolatrados, todo mundo segue, e eles amam, mas não estão pensando como espíritas segundo Kardec. A vergonha que vai ser. É por isso que eu brinco. De todos os defeitos, Eric, ninguém vai me procurar no mundo espiritual dizendo que eu não avisei para ler Kardec. De todos os meus defeitos, ninguém vai chegar para mim no mundo espiritual e dizer assim: olha, você disse que eu devia ter lido Kardec. Eu avisei. Ninguém vai me poder culpar disso, né? Porque essa parte. Eu posso ter milhões de defeitos, mas essa parte eu fiz. Leia Kardec. Fique com Kardec. Não fica seguindo o Kardec Tube. Vai seguir Kardec. Vai ler Kardec. Porque ele que é superior. Eu não sou. A gente brinca, mas tem um fundo de verdade, né? Essa coisa que a gente criou no movimento espírita de ficar idolatrando espírito inferior. Vai quebrar a cara. E tem gente que é apaixonada por esses espíritos. Percebe? Pode falar. Pessoal, exatamente, exatamente. O pessoal hoje fez bastante pergunta. Eu não sei se você quer. A gente continua. Tem 8 perguntas ainda. O pessoal fez bastante hoje. Não sei se você quer continuar nas perguntas, ou vai para o texto, ou a gente encerra. Não, acho que como ainda tem 6 minutos, pode colocar mais uma ou duas perguntas. Se der tempo, a gente pega mais duas. Vamos assim. Vamos até fazer 1 hora e meia, então. Pode ser, por mim. Então, aqui, o Herbert pergunta: sendo assim, debates de ideias não atrapalham a harmonia coisa nenhuma, não é? Debate com caridade, é claro. Não, o problema, Herbert, é o seguinte. Olha que interessante. Olha o que o movimento espírita faz. O movimento espírita criou a seguinte ideia: nós temos que ser unidos. Para atrair os bons espíritos, a gente tem que ser unido e tem que ter harmonia. Isso é verdade? É. Só que o que acontece? Isso é verdade quando é feito de uma forma verdadeira. Não é fingir harmonia ou fingir união. Então o que o movimento espírita faz? Tá todo mundo pensando um contra o outro dentro da casa espírita, mas daí ele diz assim: não, não vamos discutir porque vai acabar com a harmonia. Só que eles não percebem que mentalmente eles já fizeram isso. Eles já fizeram isso, porque tá cada um pensando uma coisa contra o outro. Então a pessoa está mentindo para si mesma. Não, aqui a gente não discute para não quebrar a harmonia, mas ela já quebrou, porque está no nível dos pensamentos. Então, qual é a solução? Resolva. Percebeu que tem discordância? Resolve. Como é que resolve? Ou estuda e acha a solução. Às vezes vai estudar e não vai achar. E daí a pessoa, o que a pessoa faz? Olha,
Eu estudei, não cheguei numa conclusão. O outro diz assim, eu também não. Então tá resolvido, a gente não vai mais ficar brigando por causa disso. Cada um defende a sua tese, mas chega. Ou às vezes, se a diferença é tão grande a ponto de criar inimizade e sentimento ruim, que uma coisa diferente é uma coisa da gente discordar de amigo, de quem a gente gosta. Isso é natural, tem que haver discordância, discussão. Agora, outra coisa é quando uma pessoa que a gente antipatiza, tem sentimento, não tem sentimento de simpatia pela pessoa. Nesse caso, aí a pessoa cria um grupo diferente, justamente para não atrapalhar a verdadeira harmonia. É a mesma coisa, por exemplo, o Kardec Tube, eu tento seguir essa ideia kardeciana. Por exemplo, todo mundo precisa concordar comigo para fazer parte do Kardec Tube? Óbvio que não. Quem me acompanha aí nas redes sociais, tem muita gente que conversa comigo em off, com teses e teses e teses. E aí eu digo, olha, eu vou apresentar a minha, você apresenta a sua. Mas são amigos. Agora, tem pessoas que são contra as ideias que o Kardec Tube acredita e segue. Tem pessoas que veem Kardec como um espírito inferior. Eu não vejo. Então, essa pessoa, a gente não vai poder ter um grupo de estudos juntos, porque há uma coisa muito radical, né? Ou do ponto de vista das ideias ou do sentimento. Aí a pessoa vai ter o grupo dela lá, eu não vou atacar e ela não vai. Entende? Então é nesse sentido. Não sei se tu quer também colocar alguma coisa aí. O debate, se for feito de maneira caritativa, né, não tem problema nenhum, né? O espiritismo é uma ciência. A ciência você tem essa abertura, né? Você tem essa abertura para o diálogo, para o debate, né? Agora, é claro que você tem que ter um debate dentro do paradigma, né? Toda a ciência você debate dentro de um paradigma. Se a pessoa acredita em algo completamente diferente, né? Realmente o debate fica realmente impossível de. Quer dizer, pode haver o debate, mas você não vai montar, por exemplo, um grupo mediúnico ali, ou um grupo em conjunto, porque as ideias são muito divergentes, né? Se você discorda da base, né? Por exemplo, o indivíduo acredita que você precisa você precisa de um aeróbus para se locomover no mundo espiritual. Você não vai pelo pensamento. Ou como o Michel falou, você acredita que Kardec era inferior, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Eu já vi gente falando que Kardec era inferior, mas Chico, André Luiz e Emmanuel eram superiores. Então isso realmente não dá. Aí Qual que é a próxima aí? O pessoal hoje tá afiado, né? a Vanusa pergunta: por que a dificuldade de aceitar que somos espírito e vivendo uma experiência material? E com isso não atentamos para as nossas relações serem mais afetuosas e verdadeiras. Isso Eu. foi. Pode Pode falar, falar. pode. Não, pode falar primeiro, que eu já tô falando muito hoje. Pode falar. Isso é uma questão do moral, né? Da compreensão moral que todos nós devemos ter por causa do espiritismo. Né? O que, por exemplo, vamos tentar lembrar aqui alguma coisa de Kardec, né, para tentar ajudar na reflexão da Vanusa. Há um problema intelectual, ou seja, muitas das ideias que se faz do mundo espiritual são muito irracionais. Então, por isso que às vezes a pessoa ela é muito racional, muito questionadora, ela não aceita, então ela prefere ficar com doutrinas materialistas que pelo menos preconizam os da razão. Mas tem também a parte do apego à matéria, né? O apego à matéria é muito forte, né? A gente está num corpo, todo o cotidiano, as necessidades materiais fazem a gente esquecer que é espírito. Então, a pessoa ela tem que. Kardec chega a dizer que tem um texto de Kardec no Evangelho, quando ele vai falar dos bons espíritas, ele tem
uma frase dele que é muito, muito inteligente e eu aconselho que aprofundem.